Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Encerrando esse tríduo preparatório para a festa de amanhã, a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, reflitamos sobre a presença do Espírito Santo sobre os fiéis, particularmente sobre a Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja, como sabemos, fundada por Jesus Cristo, é por Ele enviada para continuar sua missão até que Ele volte. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Mas como aquela comunidade pequena, tímida, formada por homens, alguns incultos, poderia realizar tamanha obra, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar todos os povos? Impossível. Mas o Senhor lhe prometera um auxílio, um paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai. E Jesus diz: eu vos enviarei, e ele vos recordará tudo quanto eu vos ensinei. Queridos irmãos, queridas irmãs, vive a Igreja, ontem, hoje e sempre, conforme o Espírito Santo. Cresce e age no mundo sob a força e a luz do Espírito Santo, pois Cristo o enviou da parte do Pai, a fim de que interiormente realizasse sua obra de salvação e propagasse a sua palavra até os confins do mundo. Tudo o que a Igreja realizou e realiza nesses 2000 anos de história foi feito e é feito em virtude desse divino Espírito, autor de toda graça, continuador da obra de Jesus Cristo, que jamais deixará a sua amada esposa, a Igreja. Como é belo perceber o que encontramos no livro dos Atos. Digo, no livro do Apocalipse. A esposa diz: vem, ó amado, vem, Santo Espírito. Repito, tudo que a Igreja realizou e continua realizando é obra do Espírito Santo. Os primeiros cristãos, particularmente os apóstolos, tinham consciência disso. Por isso se reuniam e invocavam o Espírito Santo. Sabiam de seus limites, sabiam das perseguições e das dificuldades que teriam de enfrentar para cumprirem a ordem do Senhor Jesus. Mas, por terem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, Atos 5:41, por serem assíduos na oração, no repartir do pão, alusão à Eucaristia, eram corajosos no testemunho. Não se calaram diante das ameaças, não se dobraram diante das perseguições violentas. Antes, alegraram-se muito por sofrer injúrias, perseguições por causa do amado. Como a gente tem saudades, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, de sermos essa igreja hoje, profética, corajosa, a igreja da martíria, da diaconia, do serviço, e não a igreja das ideologias do mundo. Como temos vontade de dizer: ó Espírito Santo, purifica nossas mentes, ilumina os nossos bispos, o magistério da igreja, para que todos sejamos o corpo de Cristo, grávido do Espírito, para sermos no tempo e na história presença dele em cada lugar e diante de todas as pessoas. Assim, agora, o Espírito Santo suscita no meio da igreja testemunhos admiráveis. Vocês não percebem os sinais do Espírito Santo? Quando, por causa dessa pandemia,
fomos impedidos até de celebrar a Eucaristia presencialmente. Quantas pessoas, em lágrimas, celebraram-na em casa, obra do Espírito Santo. E aquele homem que, passando em frente à igreja matriz, no mês de maio do ano passado, e estando a igreja fechada por ordem das autoridades, ficou ajoelhado diante da porta, tocando com sua mão. E quando alguém lhe perguntou: por que o senhor está aí? Não está vendo que a igreja está fechada? Ele disse: a porta está fechada, mas o Espírito Santo está comigo. Estou rezando para que Deus nos liberte dessa pandemia. Ah, queridos irmãos, como é bom descobrir a força de Deus em nós, para nós, pela efusão do Espírito Santo. A força profunda, tanto da igreja nascente, como da igreja hoje, está no deixar-se guiar pelo Espírito Santo, conduzir-se por Ele e ser dócil às suas moções. Essa é a verdade. Quando alguém, no exercício de algum ministério da igreja, quer aparecer ou desviar o sentido da verdadeira pregação do Evangelho, é o homem que fala. O Espírito desaparece dessa pessoa. Mas quando nos tornamos humildes servos, quando não queremos aparecer, mas desejamos que Jesus seja conhecido e amado pelos que nos escutam, é o Espírito Santo que fala por nós. E essa pregação, como está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, ela é acompanhada de prodígios e milagres. A força da igreja não está no número dos seus fiéis, não está na eloquência dos pregadores. A força da igreja não está nos tratados teológicos. A força da igreja está na unção do Espírito Santo. Aliás, precisamos dizer que o Espírito Santo não se derrama sobre papéis, nem sobre programas pastorais, por mais perfeitos que nos pareçam. O Espírito Santo gosta mesmo de derramar e ungir corações humildes, abertos à sua ação salvífica, para que, através dele, Jesus Cristo seja conhecido, glorificado e amado. Assim podemos dizer, somos todos guiados pelo Espírito Santo. E devemos rezar muito, clamando que Ele venha em nosso auxílio. Apresse os dias da volta de Jesus. Sim, devemos dizer assim, vinde, ó Jesus. Nós o esperamos ansiosamente. Não é assim que a gente reza na Santa Missa, após a consagração? Esse desejo de que Ele venha restabelecer definitivamente toda a ordem, destruir o antirreino, a obra do inimigo de Jesus. Ele, aquele sujeito que Padre Léo chamava de encardido, vai ser destruído, tenho certeza. Nós cremos na palavra e Jesus submeterá a si todas as coisas. É aqueles que creram nele e que acreditam no seu nome, que professam a fé una, santa, católica, recebida dos apóstolos, aqueles que não são dúbios, aqueles que resistem, aqueles que aceitam tomar a cruz e seguir o Divino Mestre, assistidos pelo Espírito Santo, estas viverão para sempre e brilharão mais do que a luz do sol. É palavra do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito do amor, enquanto torna a igreja capaz de testemunhar e difundir essa paz, este amor, em meio ao mundo marcado pelo materialismo ateu. É o Espírito Santo que suscita testemunhos admiráveis, gestos de caridade, de solidariedade, independente de religiões e de credos. É o Espírito Santo que conduz os cristãos para serem sinais da presença salvífica de Jesus no tempo e na história. Amanhã celebraremos jubilosamente, aqui no Santuário da Divina Misericórdia, em Serra das Varas, às 11 horas da manhã, a grande festa do Espírito Santo, o dia do aniversário de nossa igreja. Vinde, Santo Espírito,
pairai sobre nós, fecundai nossos corações, ungi-nos para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.